Eles são populares, visados e, querendo ou não, são um ponto de referência para a sociedade. Alguns, por isso, são aclamados e outros são odiados. Hoje o produtor de notícias vai falar sobre os políticos. Vamos lá? Iniciada na Grécia Antiga, a política sempre foi um assunto de interesse das pessoas. A maioria dos grandes episódios da humanidade estão relacionados à política, ou melhor, às pessoas que regem este ambiente. Escolhidos por nós, no caso da democracia, eles tomam decisões importantes que afetam diretamente a sociedade. E por isso, vamos descobrir hoje como alguns destes ingressaram no ramo e o dia a dia de cada um deles. Como o senhor iniciou a sua carreira na política? Minha carreira na política aconteceu através de um grande sucesso que a gente teve nos programas de rádio. Depois de alguns anos como radialista na cidade, a gente teve a ideia de fazer um trabalho social. Foi reconhecido nacionalmente na Rádio Solar. E a partir desse trabalho social, o apelo cresceu bastante para que a gente disputasse uma cadeira na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A política se deu na minha vida como eu, assim, através de um projeto para os jovens, eu cheguei à conclusão que só tendo um mandato que eu poderia dar o pontapé inicial nesse projeto. Eu comecei primeiro no movimento estudantil, quando fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia. Lá nós conseguimos fazer muitas movimentações políticas, porque era um diretório acadêmico forte. Posteriormente, depois que eu me formei em Engenharia Civil, eu fui candidato no ano de 2000 pela primeira vez, e aí nós conseguimos, através dessa candidatura, uma cadeira na Câmara Municipal. Como é o dia a dia do político? Como deputado estadual, eu tenho que me deslocar toda semana para Belo Horizonte para poder participar das reuniões na Assembleia Legislativa. Ao dia a dia do político, daquele que faz um trabalho sério, é bem complicado. Assim, porque, na verdade, eu tenho um mandato de vereador, tenho serviço para fazer 24 horas. Começa de manhã, eu levanto 6 e pouco, vai o dia todo até as 10 da noite e ainda fica muita coisa para o outro dia. E na época de eleição é muito diferente? A época de eleição é aquele corre, salvo quem puder. Porque não tem aquele negócio assim, às vezes dentro do próprio partido mesmo, dentro do próprio grupo mesmo, cada um lutando por um voto. Sempre nós fazemos um planejamento para que na época de eleição nós possamos conciliar os trabalhos do mandato, no caso desses últimos anos, os trabalhos legislativos, com a campanha eleitoral. Então, desta forma que nós sempre trabalhamos e continuamos trabalhando para sempre no período eleitoral não prejudicar tudo que nós temos que realizar dos nossos compromissos. Na época de eleição, aperta um pouquinho mais, né? O número de sessões na Câmara, naturalmente, é o mesmo número, só que às vezes o apelo aumenta por causa de estar próximo às eleições, então os debates são mais aprofundados, temas mais específicos e amplos, e a campanha que você naturalmente tem que fazer fora das quatro paredes da Câmara, né? Que é estar visitando as suas comunidades, os seus apoios. Eu tenho aquele princípio assim de, faltando às vezes um segundo, alguns segundos para terminar a votação, eu estou lá pedindo voto lá, porque eu sei que um voto faz a diferença. É um período que a gente não encontra muito tempo para fazer quase nada, a não ser política verdadeiramente. Mas, infelizmente, escândalos políticos de corrupção têm manchado a imagem da política brasileira. E isso é refletido na opinião da população sobre os políticos. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala a palavra político? Corrupto. Corrupto, ladrão. Tudo desonesto, não faz tudo que promete pro povo. Desconfiança, desonestidade. Porque não tem político correto hoje, é muito difícil, então é corrupção. Nossos entrevistados nos falam um pouco desse problema e comentam se existe pressão sobre eles devido a isso. Olha, realmente em todas as profissões existem problemas e na política não é diferente. Então nós sabemos que esses erros existem. Perfeito é só Deus, mas eu tento trabalhar
com muita transparência o meu mandato, trabalhar assim, eu ando na rua de cabeça erguida, sem essa preocupação, eu não tenho essa preocupação. A pressão sempre existe, né? O reflexo negativo do que acontece, por exemplo, em Brasília, chega a Juiz de Fora, né? E é claro que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Esse índice de corrupção que tem, a descrença que tem o cidadão, o político, o cidadão político, eu fico profundamente amargo e não deveria ser assim. Eu deveria ser, quando falasse, hoje vai chegar na comunidade, na cidade de Juiz de Fora, o senador tal, que toda a cidade aclamasse o nome daquele cidadão. O que nós temos que fazer é tentar, a cada dia, mostrar que podemos fazer política de forma diferente, de uma forma séria, de uma forma correta, de uma forma tentando ao máximo atender às necessidades e os anseios da população, e é isso que nós sempre tentamos fazer. Particularmente, não tenho sofrido essa questão da vida do político, da mancha política, graças a Deus. Eu não posso reclamar. A gente é muito cobrado, e até aqueles que tentam e levam seu mandato com transparência é cobrado. Eu mesmo, quantas vezes, ali um ladrão. Quais são as características que fazem um bom político? Em primeiro lugar, seriedade. Um indivíduo que é sério, né, ele pode ser o maior comediante do mundo, que na hora dele agir com seriedade, as pessoas vão compreender do que se trata. Eu acho que é a dedicação, a seriedade, gostar do que está fazendo, não fazer isso por vaidade e sim por vocação. Você ter que representar 2, 3, 4, 5 mil pessoas que apostaram em você porque confiam em você. Então essa seriedade, ela precisa ser permanente, né? Transparência, honestidade e verdade. Porque quando você leva essas três coisas, você não tem que temer adiante nem do público, nem da sociedade, nem das autoridades. Um bom político, um político que é compromissado com a população de sua cidade, que está inteirado nos assuntos pertinentes a essa sociedade, às demandas dessa sociedade, e que não se vende para um ou para outro setor,